vereador Cirilo, então, já está aqui para a gente iniciar esse bate-papo aqui no Em Pauta de hoje. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, dentro do Câmara Notícia. Eu já vou começar fazendo a minha primeira pergunta, falando de um projeto que acaba de virar lei aqui na nossa cidade. É o projeto que fala justamente sobre a fiscalização de obras públicas. Eu lembro que ele, inclusive, é uma lei que foi sancionada em 1º de abril, só que a gente teve alguns vetos parciais. Eu queria que o senhor falasse da proposta, inclusive em relação a esses vetos parciais. Boa tarde, Mina. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. É um prazer estar aqui com você, comunicando, passando um pouco do nosso trabalho. O dia foi o dia da mentira, que é 1º de abril, mas o projeto é real, tornou-se lei, que é o chamado Portal da Transparência das Obras Públicas. Eu tenho pautado ao longo da minha vida pública apresentar projetos realmente que sejam, de alguma maneira, impactantes e que possam oferecer ao munícipe, ao cidadão, efetiva transparência dos gastos, das obras que ocorrem no município de Campinas, mais precisamente das obras públicas. E esse projeto contempla isso. O cidadão passou, a partir do dia 1º de abril, a ter à sua disposição informações pertinentes às obras, independente do caráter e do tamanho. Vai desde a construção de uma ponte, viaduto, até a construção de uma escola, de uma creche, efetivamente todas as obras públicas. E neste projeto de lei, nesta lei que entrou em vigor, é contemplado todas as minúcias de informações que o munícipe, num primeiro momento, gosta de ter conhecimento. Quanto custou a obra? Se tem termo aditivo naquele contrato, se pode ocorrer aditamentos, né, referente a valores, qual o prazo do início, qual é a previsão de término, qual o investimento que a prefeitura vai fazer, se existe participação da iniciativa privada, ou seja, são detalhes, informações extremamente importantes que devem nortear a lisura e o comportamento do homem público. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos citar uma obra aqui da cidade, BRT, que muita gente se pergunta, por exemplo, obra como essas, grandes, como o senhor falou, e até de uma ponte, que às vezes é um pouco mais desapercebida, é percebida só por uma comunidade, todas elas, com a sua lei, terão que ser minuciosamente, então, explicadas à população. É isso. Exatamente. Todas as obras, independente do tamanho, você foi muito feliz. Você contribuiu em muito com a minha resposta, na medida em que o exemplo que você dá das obras do BRT, que é uma obra complexa, que envolve os 4 cantos da cidade, ou principalmente os principais corredores do transporte viário da nossa cidade, e nós precisamos ter e passar a informação para as pessoas de quanto se gastou, de quanto está se gastando, se está vindo verba do governo federal, se o governo municipal está empenhando em determinado percentual da conclusão da obra. São informações que, num primeiro momento, eu acho que contribuem com a transparência. Eu tenho andado na rua, Mirna, e as pessoas, na medida que ficam tomando conhecimento desta ou de algumas leis no mesmo sentido aí, desta importante lei, elas têm sinalizado que eu estou no caminho correto. Elas querem ter informação. Nós precisamos dar o acesso, dar a facilidade para que as pessoas possam realmente obter algumas informações, porque é de dinheiro público que se constrói essas obras. Falando em acesso à informação, a gente teve na última semana na Câmara Municipal de Campinas, na 17ª reunião extraordinária, aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Cirilo, que trata justamente de especificações, publicidade e transparência no acesso às informações relacionadas aos radares instalados aqui na cidade de Campinas. Vereador, detalha para a gente esse projeto, e eu lembro que, inclusive, o senhor mencionou, e o vereador Fernando Mendes também falou sobre isso, que ele gostou tanto da ideia que acabou também subscrevendo esse projeto. Eu acho que no mesmo sentido do Portal da Transparência das Obras Públicas, eu tenho pautado minha vida pública com projetos importantes, projetos significativos e que caminham junto aos interesses da população. Eu sou campineiro. E eu notei toda essa transformação ao longo desses últimos anos com a instalação de inúmeros radares na cidade de Campinas. A quantidade de radares é muito grande, isso é indiscutível. E o que é pior para o cidadão
é que excessivamente eles vêm recebendo multas, valores exacerbados, quantidades absurdas, e a população não suporta isso. Eu tenho notado, tenho conversado com as pessoas na rua, ninguém é contra radar. Eu também não sou contra o radar. Eu acho que o radar tem um aspecto pedagógico, ele inibe, coíbe, desestimula uma alta velocidade em vias urbanas, onde nós temos que também valorar o pedestre, nós temos que valorar aquele que está ao seu lado trafegando com o seu veículo. Então nós temos que tomar alguns cuidados como homens públicos. E eu tomei. Mas fazendo um estudo relacionado ao viário da cidade, eu notei, eu observei e tenho ouvido que muitos radares foram instalados e o meu questionamento, não só materializado no projeto de lei, ele caminha no sentido de exigir que a Prefeitura Municipal, mais precisamente a INDEC, ela aponte a necessidade do radar. Nós temos muitos radares, mas o CONTRAN, que é o órgão que cuida dos radares dentro do território nacional, ele coloca as regras, ele coloca os parâmetros que deve ser instalado no radar. Eu não sei se aqueles que nos acompanham nesse momento, mas para ter um radar naquele local, há necessidade, exige a necessidade de que tenha sido feito um estudo anterior apontando que naquele local existem acidentes. Então tem que ter acidentes. Porque se aquele local é um local de tráfego normal, não tem passagens de pedestre, não tem a necessidade de pessoas ficarem transitando ou cortando aquela via. Então, nós temos que chegar à conclusão que aquele radar está num local inadequado. Ele só tem um objetivo, é fazer com que haja uma multa, fazer com que o cidadão pague aquela multa e haja uma arrecadação para o poder público. Eu sou radicalmente contra esse aspecto daquele radar ser instalado naquele local. Então, o projeto de lei que eu apresentei, há 15 dias atrás, nós tivemos a primeira votação, por unanimidade, todos os vereadores votaram favorável. É um projeto de lei que caminha junto com o que é exigir que o poder público, poder esse que eu faço parte, dê a devida transparência quanto à necessidade de instalar o radar naquele local. Se existir a necessidade, tem que se coibir realmente. E aquele que transgride a velocidade tem que lhe ser aplicada uma multa. Está tudo dentro dos conformes. O questionamento do projeto de lei é que, diante do número grande de radares, eu vou exigir, através dessa lei, que todos os radares, sem exceção de nenhum, todos os radares sejam feitos estudos, caso não existam, para que seja, a partir daí, analisado a necessidade ou não de se colocar o radar naquela localidade. O senhor cita também as certificações do Inmetro. Existe essa possibilidade de haver algum erro nessa certificação por isso? Sim. Todos os equipamentos, nós estamos falando o ser humano comete erros, né? É comum. Então nós temos que também acreditar que as máquinas podem ter aferimentos diferentes e elas precisam ter a regularidade do seu controle e fiscalização. Então o projeto também contempla a necessidade do Inmetro apresentar laudos, há necessidade da Prefeitura fazer isso através da INDEC, apresentar periodicamente laudos apontando que aquele radar, que aquele equipamento eletrônico foi feito o seu aferimento, foi feito o seu devido controle e ele está apto a trabalhar em benefício da preservação humana e não necessariamente na manutenção da chamada indústria da multa, que muitas pessoas chamam dessa maneira a quantidade abusiva de radares e consequente aplicação de multas. Vereador, essa proposta foi aprovada em primeira discussão, continua tramitando aqui no Legislativo, agora vai para as comissões de mérito. Qual é a sua expectativa? Minha expectativa é que seja aprovado em todas as comissões por unanimidade. Os vereadores que compõem as comissões são representantes do povo campineiro. O povo campineiro grita nas ruas que a quantidade é abusiva de radares, que infelizmente existem pegadinhas. Alguma localidade com controle de velocidade, metros depois aquele controle diminui e metros depois o controle de velocidade aumenta. Isso é inadmissível. A minha expectativa é que haja seriedade na Câmara, votemos favorável dentro das comissões e, ao final, eu ainda espero que o prefeito municipal, Dário Saad, sancione essa lei. Nós não podemos fazer projeto de lei para nós.
Nós não podemos fazer projeto de leis direcionado a segmentos. Nós temos que fazer um projeto de lei geral, erga omnes, que valha para todos os indivíduos. Vereador, tenho apenas 1 minuto, mas eu não posso deixar de falar com o senhor sobre isso. O senhor propôs estar à frente de uma comissão de representação em relação ao poupa-tempo que saiu do centro e até agora, apesar de vários estudos e tudo mais, não temos ainda uma solução definitiva. Qual é o andamento desse assunto? Bom, como eu tenho 1 minuto, eu vou ser muito rápido e objetivo. Poupa-tempo está voltando, Mirna. Poupa-tempo vai ser instalado no Paço Municipal. Quando o Poupa-Tempo fechou há 2 anos atrás, o Poupa-Tempo ali da Francisco Glicério, eu fiquei inconformado, porque há 25 anos era uma vitória, era uma conquista do povo campineiro, a facilidade que aquela instituição, que aquele departamento público oferecia à população. 20 e poucos anos se passaram, e em razão da pandemia, não sei se foi esse o pretexto ou não, fechou o Poupa-Tempo no centro. A partir daí eu fiz inúmeras viagens a Taboão da Serra. Taboão é a Prodesp, que é o órgão que cuida do Poupa-Tempo, ela está instalada, a sede principal está instalada em Taboão. E eu fui lá e comecei a mostrar a indignação do nosso povo. O povo campineiro ficou inconformado com o fechamento e aqueles que necessitam, precisando ir ao Shopping Campinas. A prestação de serviço do Shopping Campinas é digna de elogio, mas nós temos uma população idosa, nós temos uma população que mora na região central, sem contar de cidades da região metropolitana, que vinham até o centro da cidade. Eu sou daqueles vereadores que quero brigar pela revitalização do centro de Campinas. E a saída do Poupa-Tempo foi na contramão daquilo que eu precisava. E a partir daí eu fiz inúmeras reuniões, entre as quais com o prefeito Dário, conseguimos um espaço no Paço Municipal, no térreo da prefeitura. Fui essa semana lá, já está tudo pronto, as paredes já estão com os painéis. Chega hoje, sexta-feira, os totens, que são os maquinários que vão interagir com a população. Teremos aproximadamente 8 funcionárias do Poupa-Tempo que vão fazer o atendimento físico, ou seja, tudo caminha bem. Mas eu quero ainda, se você permitir, voltar um dia para a gente falar sobre a inauguração. Enquanto isso não acontecer, eu estou acompanhando todo dia, mas estou muito otimista. As coisas estão saindo como as pessoas querem. Tá bem, vereador, obrigada pela sua participação. E já fica, assim, o convite para o senhor retornar no outro dia, falar do Poupa-Tempo e outros tantos temas que o senhor atua aqui na nossa cidade. Obrigada. Obrigado, Mino. Eu agradeço a você a oportunidade que você me passa da gente interagir e conversar um pouco sobre a cidade de Campinas. E olha, a gente vai para um breve intervalo e já já o Gabriel estará de volta para conduzir aqui o Câmara Notícia. Até mais.